Estamos começando o Cidade em Pauta desta semana com o vereador, ele que é o primeiro secretário da mesa diretora da Câmara Municipal, o vereador Aldo Roberto de Stefano. Tudo bem, Aldo? Bom dia, prazer em recebê-lo aqui no Cidade em Pauta. Bom dia, Marco, bom dia a todos os funcionários da Sinal 2, o Serginho, um amigo de longa data também, ao Francisco da Câmara Municipal, enfim, todos os funcionários aqui presentes da FM. E desde já mandando um grande abraço a toda a população do José Bonifácio. É um prazer enorme estarmos aqui presentes mais uma vez nesse programa, levando um pouquinho das notícias da Câmara Municipal, da nossa cidade, enfim, de tudo que interessa a população do José Bonifácio. Muito bem, Aldo, antes de nós darmos início à pauta propriamente dita, nós tivemos na semana passada e também na semana retrasada falando um pouco sobre a questão dos requerimentos, que é uma das prerrogativas que o vereador tem, pedindo informações, né? Quando o vereador precisa de informações oficiais, ele faz um requerimento, esse requerimento é colocado em plenário e quase todos, a esmagadora maioria, eu pelo menos, nunca vi um requerimento ser rejeitado no plenário da Câmara, estou na Câmara já há 15 anos. Mas é porque é uma prerrogativa do vereador tentar buscar informações oficiais junto ao Poder Executivo, junto à Prefeitura Municipal. E tanto no programa da semana retrasada quanto na semana passada, os vereadores reclamaram que a Prefeitura não tem encaminhado as respostas a contento como o vereador pede. E citamos o seu exemplo, que é o requerimento que você pediu cópia de todos os contratos de aluguel que a Prefeitura tem, principalmente com relação às multas, né, de rescisão contratual. Você queria fazer uma comparação entre os prédios que a Prefeitura já aluga com essa possível nova sede da Prefeitura, que a multa é de R$2 milhões, maior do que o valor do prédio que foi comprado por 980 mil. E citamos esse exemplo. Quer dizer, você pede cópia e aí vem um papel só com os valores e o endereço dos imóveis. Como é que o vereador justifica para a população que o elegeu pedir informações ao prefeito e não ter essas informações completas nas mãos depois de 15 dias? Nós temos visto muito na Câmara Municipal essa situação, né? Os vereadores fazem requerimento, os requerimentos às vezes vêm incompleto. Isso dificulta muito, porque o vereador, quando ele pede para o prefeito dar uma resposta por requerimento, ele está fazendo um questionamento que geralmente a população fez esse questionamento ao vereador e está transferindo para o prefeito para dar uma resposta. Essa é a maneira de nós nos inteirarmos a respeito daquilo que nós temos algumas dúvidas, né? E o requerimento é o que a gente usa na Câmara Municipal, pode ser por requerimento ou um ofício. O requerimento vai para votação para plenário, o prefeito tem 15 dias para responder. Infelizmente, os requerimentos têm vindo muito incompleto realmente. Na questão principalmente do prédio, dessa locação daquele prédio lá na Avenida São João, né? Isso. Do lado da rodoviária, eu fiz 2 requerimentos. Precisei fazer 2 requerimentos. Um veio falando a respeito dos valores dos imóveis, de todas as locações dos imóveis em José Bonifácio, né? E aí nós fizemos um segundo requerimento, esse sim. Inclusive ontem eu acabei nem falando dele a respeito na sessão da Câmara. Esse requerimento, eu pedi para o prefeito dar esclarecimentos e mandar todas as cópias dos contratos de aluguéis com os aditivos, é isso, né? Isso. Se houve algum aditivo, porque nós queríamos saber o valor do aluguel, onde estava alocado esse prédio e principalmente as multas contratuais que existiam nesses contratos. Porque, quando você bem citou, a multa que foi colocada nesse prédio alugado agora pelo prefeito ali do lado da rodoviária, uma multa de R$2 milhões, que é um absurdo, que ele ultrapassa, eu tenho quase certeza, o próprio valor do imóvel. Aquele imóvel foi adquirido por 900 e poucos mil reais na época. Houve uma grande reforma, mas vamos pôr lá que ele dobrou de valor, seria 1 milhão e 800, na multa pôs 2 milhões. E a prefeitura agora respondeu. Eu peguei esse requerimento e ela traz as cópias de todos os outros prédios que são locados para a prefeitura, o prédio da Secretaria de Educação, o prédio do lado ali, o antigo Curumim, que anexou a prefeitura, onde funciona o PAT, né? O PAT, em frente ao PAT também da Justiça Eleitoral, e outras casas que são alugadas pela Prefeitura. E
impressionante, tá? Inclusive, eu peguei os contratos, são vários contratos, todos os contratos, eu até agora não achei nenhum contrato multa. Existe uma questão, porque até provavelmente eles dão Ctrl+C, Ctrl+V para fazer o contrato na prefeitura, né? Então, na cláusula 11ª de quase todos os contratos, fala que fica estipulado uma multa de 10% do valor contratado, a qual incorrerá a parte que infringir qualquer cláusula desse contrato. Nisso eu acredito que entra a questão se você sair antes do prazo determinado. Porque não existe multa em todos os contratos. Isso é uma prova clara e nítida que houve má fé quando foi feito esse contrato da prefeitura com essas empresas, uma empresa chinesa, se eu não me engano, e outra de São José do Rio Preto, a Imperial, chama Imperial Eventos. Então fica constatado agora com o retorno desse requerimento, que inclusive eu vou pedir para a Câmara protocolar junto, encaminhar tanto a Tribunal de Contas como a promotoria, para ver que realmente esses contratos que foi feito do prédio alugado de 2 milhões a multa, ele foi colocado essa multa para que o próximo prefeito, caso ele queira cancelar o contrato de aluguel, ele não consiga. Você já pensou se a prefeitura, o próximo prefeito, como eu já falei na Câmara, resolve construir um prédio, que eu acho que é o que deveria ser feito, né? Não agora, nós estamos vivendo um momento atípico, nós estamos passando por uma crise. Uma prefeitura, se ela acha que o prédio lá não está suficiente, ela tem que construir, não alugar um imóvel, né? Fazer um planejamento, correr atrás do governo federal, estadual. Lá próximo à Câmara mesmo existe um terreno muito bom, grande, existe muitos terrenos. Mas voltando à questão, então eu pedi esse requerimento para a prefeitura, agora eles mandaram completo, mandaram, eu acredito que esteja todos os contratos aqui, alguns tem que ter aditivo, outros não. E nenhum contrato, população de José Bonifácio, todos os imóveis que a prefeitura aluga em José Bonifácio, o máximo que eu consegui achar aqui dentro dos contratos são uma multa de 10% se houver quebra de algum dos itens do contrato. E o mais, desculpa, o mais interessante é que existe esses 10% para quem não cumpriu o contrato. Exatamente. Quer dizer, qualquer um dos dois, o locador ou o locatário. No caso da São João, no prédio da São João, é só a prefeitura que é condenada a pagar. Sim. Se o proprietário cometer alguma irregularidade ou pedir para sair, não tem nada, ele não tem nenhuma sanção para ele. São vários contratos, inclusive, eu estou lendo todos, mas a maioria, eu tenho quase certeza, porque eu li quase todos, não trazem outro valor, senão esses 10% de multa. Então vamos pegar o próprio prédio que foi locado lá, que ele colocou uma multa, o prefeito aceitou colocar uma multa de 2 milhões de reais para quebrar o contrato. 10% foi alugado, se eu não me engano, por 22 mil reais, não é isso? Isso. Então você pega 2.200 reais, seria a multa? Quer dizer, é o que eu entendo, né? Pelo que fala aqui nos outros contratos, se fosse seguir a regra do que foram feitos nos outros contratos, você teria uma multa, ele fala em 10% do valor contratado. Mas mesmo que fosse o valor total do imóvel, mesmo né? que fosse 1.220.000, daria 120 mil reais. 120 Tudo bem, mil. é um valor até que dá para começar a conversar. Agora, eu vou pedir para encaminhar as cópias todos esses contratos para demonstrar que houve má fé quando foi feito esse contrato. Existe alguma coisa por trás que nós não sabemos o que é, e fica difícil saber, porque o prefeito vai falar que ele fez o contrato, que a empresa exigiu esse valor. Mas eu acredito que a justiça vai entender que isso sai fora da normalidade, né? A prefeitura, existe vários princípios, né, que tem que ser respeitado, e você está inibindo e talvez tirando qualquer possibilidade no novo prefeito que vem por aí de quebrar um contrato. Como é que pode? O prefeito vai ter que assumir por quase... Não só esse prefeito, porque vai para o outro ainda. São 5 anos, São 5 anos, então nós temos 4 anos de mandato, 21, 22, 23, 24, e o prefeito que vem em 2025 ainda vai ter que arcar com isso. Sim. Espero muito que o Ministério Público, o Tribunal de Contas, perceba que houve má fé nesse contrato que foi feito, que esse contrato seja desfeito. Quem sabe com isso o prefeito também entenda que não é hora de gastar dinheiro com aluguel, a hora agora é de colocar a casa em ordem. Nós vamos ter uma situação dramática financeira nesse país, isso não todo mundo sabe. Nós estamos com essa pandemia ainda aí na região nossa aqui, dizendo que nem alcançou o pico ainda. Nós não sabemos quando isso vai terminar, as contas públicas estão estouradas, os municípios vão sofrer muito. Então, não, a meu ver, Aldo e Stefano, não é hora de se gastar dinheiro com aluguel. Mantém o prédio da prefeitura, fica lá tranquilo. O ano que vem, vamos pensar, vamos construir um prédio novo, vamos ver se tem possibilidade, mas não gastar dinheiro do aluguel e impondo condições para o próximo prefeito sub-humanas, porque o próximo prefeito e o outro que vir, se quiser
cancelar o contrato de aluguel, pagar uma multa de R$2 milhões. Isso é fora de qualquer noção, fora de qualquer... nunca vi isso em contrato, valeu a multa ser maior que o prédio, né? Isso foi igual a história dos ônibus lá que gerou CIP, que gerou prefeito tendo que sair, depois voltou com liminar, porque o prefeito, mesmo o prefeito que está aí, que fez esse contrato, naquela mesma oportunidade, ele gastou mais com o aluguel dos ônibus do que valia os ônibus, né? E nós demonstramos que houve má fé e várias outras coisas nesse processo. E é idêntico agora o que está acontecendo. Como é que você pode pôr uma multa num contrato maior do que vale o prédio? Vamos ver o que o Ministério Público fala, o Tribunal de Contas. A nossa parte nós estamos fazendo. Deixar bem claro também que a Câmara não teve nenhuma responsabilidade com relação a esse contrato. Exatamente. Porque as pessoas confundem, né, Marco? É. Isso o prefeito fez por dispensa de licitação. Algumas tentam confundir de propósito. Exatamente. Né? Outras pessoas em que pese ele nisso. tinha um projeto aprovado pela Câmara, ele não sancionou o projeto, o prédio nem está pronto ainda, eu passei ontem lá, estão mexendo no prédio ainda, mas como havia um projeto lá que poderia fazer com que ele teria que ter feito licitações, ele não sancionou o projeto e fez o contrato, que eu acho que aí mais uma vez houve má fé também. Aldo, você também assinou um requerimento sobre a questão da rodoviária, né? As condições da rodoviária. Queria que você falasse para os nossos ouvintes sobre essa questão da rodoviária, o que gerou essas dúvidas nos vereadores. Primeiro que quando foi feita a primeira licitação, depois eu pedi até um requerimento naquela oportunidade, e agora o vereador presidente da Câmara, Rafinha, fez outro requerimento. A rodoviária gastou em torno, o projeto inicial, se eu não me engano, foi 300 e poucos mil reais, eu não me recordo bem agora, mas deve ter sido em torno de 330, 350 mil. Assim, mal começou a reforma, já fizeram um aditivo, né, pedindo e a prefeitura já gastando mais 100 e poucos mil reais, que é um absurdo, mas infelizmente a lei dá esse direito. Quer dizer, para compra de fios, para trocar fio, para trocar luminária, trocar isso, trocar aquilo, coisas inclusive difíceis de você localizar, porque fica lá isso dentro no forro, você não vê, telha. Bom, foram mais 100 mil reais. Nós pedimos documento, nós vimos a legislação permitia o prefeito fazer esse aditivo, eu acho que inclusive foi um absurdo, mais 100 mil reais lá, né? Foi mal feito então o projeto, mas enfim, ele fez esse aditivo de 100 mil. Tudo bem. Isso faz mais ou menos, agora se não me engano em agosto, faz um ano, aquela pequena reforma da rodoviária, um ano vai fazer. E senhores e população, quem frequenta ou quem usa o terminal rodoviário, sabe o que eu estou falando, é verdade. Tirou um piso que existia onde a plataforma, onde os ônibus entram, e colocaram aqueles intertravado, né? Intertravado. E provavelmente não fizeram embaixo o serviço que deveria ter sido feito de compactação. Aquilo afundou tudo. Os pisos que colocou, afundou tudo. Com 2, 3 meses, afundou tudo. Está lá para quem quiser ver. Outra coisa, o piso que foi trocado em cima, ali do lado da lanchonete, do lado da onde vende passagem, aquele piso foi todo trocado. Dá uma olhada, a situação péssima, mas de péssima qualidade. Então, ou para os engenheiros da prefeitura, não sei se são eles o responsável de acompanhar as obras, ou alguém deixou de acompanhar a obra, porque não deveria nem ter pago, e já pagou quase, se não me engano, 85%, 90% da obra. Como é que pode pagar um piso mal colocado? Tem lugar que tem meio centímetro no piso. Eu fui lá, presenciei. O cara, se não tomar cuidado, ele trupica lá nos pisos que foram colocados. Então, o piso está com péssima qualidade, onde os ônibus entram, lá embaixo, onde o ônibus entra, ele afundou tudo, né? Os vereadores, então o vereador presidente Rafael fez outro requerimento, em cima já daquele requerimento que eu tinha feito, pedindo vários questionamentos, como é que foram pagamentos, por que foi feito esse aditivo, aonde foi gasto, qual material foi comprado, por que não entrou no primeiro orçamento. O dinheiro público tem que ser bem gasto. O dinheiro público não é do prefeito, não é do vereador. O dinheiro público, o prefeito está lá e administra esse dinheiro, que vem da cidade, dos impostos, do que você paga de imposto, do IPTU que você paga, das empresas, de imposto enfim, todos os impostos. Tem que ser bem administrado. A única coisa que ficou boa lá, e a gente tem que falar, foi o forro, que tirou aquelas pombas que estavam lá, que traziam doenças, que era um questionamento. Desde a outra administração nós já tínhamos feito pedido. Então o forro ficou bom, tirou as pombas de lá, que podiam trazer doenças. Mas o piso, e lá embaixo onde os ônibus entram também, o contrapiso e o piso, de péssima qualidade. Segundo informações, a prefeitura está fazendo um processo contra a empresa que fez. Espero que faça mesmo e que mande eles refazer o serviço, porque não se pode jogar o dinheiro público na lata do lixo
porque o serviço lá foi de péssima qualidade. Muito bem, vamos então começar a falar um pouquinho da pauta de ontem, a sessão que aconteceu ontem, dia 8 de junho. Nós vamos começar pelas indicações e depois nós vamos falar sobre a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que teve duas emendas aprovadas, uma por 5-3, que foi a emenda para readequar o valor repassado à Câmara Municipal, né? Tiveram aí 3 votos contrários, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, e uma emenda supressiva, essa que foi aprovada por unanimidade, que tirou aí a possibilidade, zerou a possibilidade do prefeito remanejar o orçamento sem pedir autorização da Câmara. Agora tudo vai ter que passar pela Câmara. Resumidamente é isso, né, Aldo? Depois a gente vai falar sobre isso. É sim, a emenda modificativa 04/2020, ela, se eu só pegar aqui para mim, que são as duas emendas, a 04/2020, ela alterou o valor que existia no orçamento para a Câmara Municipal. Teve um vereador que fez um questionamento lá, mas nós estamos voltando, pedindo para o prefeito readequar o orçamento através dessa emenda e colocar o valor que já estava no PPA, no plano plurianual da Câmara. Então, nós não estamos aumentando dinheiro nenhum para a Câmara, nós estamos simplesmente, inclusive no PPA falava em 4.700.000 e ficou em 4.500.000, que são as despesas que a Câmara pode ter no ano que vem. São 2 precatórios, inclusive. E existe 2 precatórios de 2 funcionários que tinham 2 ações, questões trabalhistas na Câmara Municipal, que já ganharam essas ações. E essas ações, se até o dia 30/6 a Câmara for notificada de efetuar o pagamento, elas têm que entrar no orçamento do ano que vem, que são quase aí R$600 mil. Então nós simplesmente pedimos para o prefeito, para ele nem mexemos em nenhuma pasta. Nós falamos, precisa adequar o valor para o orçamento da Câmara para o ano que vem. Caso esses R$600 mil não forem usados e não vierem até 30/6, na LOA a gente pode mudar. Após esses R$600 mil, a gente pode destinar para outro lugar, dentro do orçamento. Então nós não estamos aumentando em nada o valor da Câmara Municipal, nós estamos só fazendo com que o prefeito cumpra o que já estava no PPA. Que essa emenda 04/2020 foi aprovada, se eu não me engano, por 5 votos a 3, né? Uhum. Ela foi aprovada, então ela depois foi votada a LDO. E depois tem a emenda supressiva 03/2020, que, resumidamente, para a gente não ficar se alongando muito na questão, o que nós suprimimos da LDO? É o que está acontecendo esse ano. Nós tiramos 2 artigos que davam direito do prefeito fazer remanejamento, suplementação, crédito adicional. O prefeito pedia que queria ter um valor, um percentual que ele poderia mexer no orçamento sem passar pela Câmara Municipal. E nós mantivemos o que está sendo esse ano, independente de quem vai ser o prefeito. E eu acho que a melhor situação é essa mesmo. Ontem eu falei, inclusive, não sou candidato a vereador para o próximo mandato, mas eu acho que a Câmara, os vereadores foram eleitos para trabalhar e para servir a população. Então, nada mais justo do que, se o prefeito precisar mexer no orçamento, que ele mande para a Câmara Municipal. Com essa supressão que nós fizemos, esses artigos que foram suprimidos da LDO, nós fizemos com que todo projeto, tudo que estiver no orçamento ano que vem, o prefeito não precisa passar pela Câmara. Qualquer coisa diferente que ele resolva mexer de uma pasta de um dinheiro ou suplementar algum valor, ele tem que mandar para a Câmara Municipal. Eu acho que isso fica muito mais transparente, a população participa mais, os vereadores têm condições de participar mais. Fato esse, por exemplo, a avenida, né? Que o prefeito mandou um projeto, a Câmara achou que não era hora de gastar dinheiro com a Avenida Joaquim Moreira, que existia muitas e muitas prioridades no município, e a Câmara vetou o projeto. Era 2 milhões, né? No total final seria quase 2 milhões. Era um projeto inicial, acho que era 600 mil, já tinha 500 aprovados. 2 milhões é um valor recorrente, alto, né? Não, e recorrente, né? É. Quase tudo é 2 milhões. 2 milhões, ou a ambulância 2 milhões e 100. A multa do prédio 2 milhões. E aí por aí vai. Então a Câmara tem que ter participação. Nós simplesmente vetamos os artigos que dava direito do prefeito mexer no orçamento sem passar pela Câmara. Então, para o ano que vem, foi aprovado. Depois nós votamos a LDO, votou essas 2 emendas e votou a LDO. Aí como funciona? Aí tem a LDO agora, depois mais no final do ano tem a LOA, né, que dá para mexer também. E a LOA, aí sim, a LOA ela é o orçamento final para o ano que vem. Mas nós já suprimimos da LDO esses 2 artigos. Então o prefeito, o ano que vem, se ele quiser fazer alguma coisa fora do orçamento, ele tem que mandar projeto para a Câmara Municipal.
Muito bem. Vamos falar do projeto de decreto legislativo que foi aprovado ontem por unanimidade, que outorga a medalha 24 de junho e diploma de gratidão da cidade de José Bonifácio. Vou passar para vocês, ouvintes aqui da Sinal 2 em primeira mão, os homenageados de cada vereador. O projeto, como eu disse, foi aprovado por unanimidade. O vereador Rafael Claudemiro Nisato vai homenagear o senhor Hélio Raimundo. O vereador Fábio Marcelo Peão vai homenagear o senhor Guilherme Júnior Volpe. O vereador Aldo Roberto de Stefano, que está aqui ao meu lado, homenageará o doutor Valdemir Garcia Palhares. Daqui a pouquinho o Aldo vai falar sobre o homenageado. O vereador Osmar Isaac Pereira vai homenagear o senhor Luiz Carlos Vanzella. O vereador Hermínio Realino Devetac, o Leléu, vai homenagear o senhor João Luiz Lechado, funcionário da Câmara Municipal. O vereador Flávio Manuacmi vai homenagear o senhor Jorge Sidney da Costa. E o vereador Juraci Donizete Martins vai homenagear Juliana Rosana Pereira Cristal Volpe. O vereador José Faquim vai homenagear Braulina Souza Cardoso. E o vereador Rodrigo da Silva Miranda vai homenagear Edircélia Lúcia Bigatão Souza. O projeto foi aprovado ontem por unanimidade, agora será transformado em decreto legislativo. Nós, com certeza, deveremos aí estudar a questão da sessão solene, porque estamos na época de pandemia. A sessão solene acredito que não vai acontecer tão cedo, né? Mas acho que a mesa diretora já vai deliberar como vai ser a entrega dessa medalha, Aldo. Eu conversei muito rapidamente com o presidente Rafinha, né? A respeito disso. Eu falei, Rafinha, eu acho que tem que ser entregue, né? Tudo dentro de uma segurança, não pode haver aglomeração. Aí fala, mas se for entregar a medalha, o próprio vereador Flávio depois falou a respeito disso, se for entregar pode haver aglomeração. Eu acho que o presidente vai reunir a mesa para decidir, né? Agora vai virar decreto, e reunir a mesa, diretor, ou os próprios vereadores, acho que seria melhor até todos os vereadores, para ver como vai ser feita a entrega esse ano da medalha. Eu acho que talvez a gente poderia esperar mais um pouquinho, mas também não vejo problema se você fizer e você conseguir passar para as pessoas, que a entrega vai ser feita com uma quantidade já pré-determinada de pessoas para acompanhar o homenageado, colocar distância nos assentos lá na Câmara. A gente já vê que as cadeiras estão com algumas demarcações lá para quando houver alguma reunião, sentar com distanciamento da outra pessoa. Mas essa questão da entrega, o presidente falou que vai reunir os vereadores para ver como será feito a entrega da medalha, né? Que o ideal seria entregar antes do dia 24 de junho, que é o aniversário da nossa cidade, que esse ano, devido a toda essa situação de pandemia, nós estamos aí com é tudo muito diferente, né? E eu acho que você lê o nome de todos os homenageados, as pessoas íntegras, pessoas que merecem essa homenagem da Câmara Municipal, se foram escolhidos porque realmente existe alguma coisa que levou eles a serem escolhidos como pessoas dignas para receber a medalha 24 de junho. O meu homenageado é o Dr. Valdemir Garcia Palhares, uma pessoa que há praticamente 30 anos presta serviço aqui em José Bonifácio como médico, fazendo um grande trabalho, atende particular, atende no postinho da prefeitura, já atendeu em Ubarana, já atendeu em outra cidade, já trabalhou na Santa Casa, e também presta um serviço assim, voluntário, muito importante na Casa do Amor Fraterno. Há vários anos ele presta um serviço lá para o Padre Mauro, como voluntário, não recebe nada por aquilo, né? Sei de outros trabalhos que ele faz também. Ele, por sinal, é uma pessoa muito humilde. Falou, Aldo, eu não faço assim, eu agradeço muito a homenagem. Ele falou para mim quando eu fui convidá-lo. Mas essas coisas assim, eu não gosto muito de aparecer. Eu acho que a gente tem que fazer e não aparecer. Mas eu falei, doutor, mas eu acho que vale o exemplo. Se o senhor puder nos dar a honra de receber essa medalha, eu acho que o seu exemplo é muito importante. Ele, inclusive, cuidou muito do Monsenhor, quando o Monsenhor Anjo estava acamado, né, antes do seu falecimento. Também era o médico do Monsenhor aqui em José Bonifácio. E faz um trabalho muito bom no Amor Fraterno e outras áreas também. Então, por isso, nós resolvemos convidá-lo. Uma pessoa que, a meu ver, merece a medalha 24 de junho, pelo trabalho que realiza em José Bonifácio. Como todos os outros que foram escolhidos, com certeza também são merecedores dessa homenagem. Eu confesso que eu até estranhei quando a gente foi pegar na lista e o Valdemir não estava na lista de homenageados. É um nome de consenso comum, né? Eu acredito, ele não falou isso para mim, mas eu acredito que o Valdemir, inclusive, deve ter sido convidado já, né? Mas ele tentava... Ele tentava se esquivar. Aí eu falei, Valdemir, mas por que não receber a medalha? E a gente leu o seu currículo lá, um breve currículo,
eu acho que as coisas boas têm que servir como exemplo para a população. E o exemplo que ele dá de voluntariado, sendo médico, prestando serviço na Casa do Amor Fraterno, prestando serviço em outras áreas, e no próprio, no que ele fez tudo pelo Monsenhor Ângelo também, eu acho que é muito gratificante. E só isso já bastaria, mas ele tem muitos mais coisas que fazem ele merecedor dessa medalha. Aldo, vamos voltar a falar sobre requerimento. Ontem também foi aprovado o requerimento aprovado por unanimidade, o requerimento 19/2020, que você também é signatário. Ele pede informações ao prefeito, no prazo regimental de 15 dias, sobre o critério usado para a cobrança do consumo de água, tanto residencial quanto comercial e industrial. E também a apresentação de planilha de valores cobrados por metro cúbico de água, residencial, comercial e industrial, e também o envio das planilhas individuais, residencial, comercial e industrial. Você falou alguma coisa a respeito desse assunto ontem. Sim. Eu gostaria que você repetisse para os ouvintes aqui da Sinal 2. Essa situação chegou na Câmara através do vereador Osmar, vereador Fábio também. Eles começaram a receber várias cópias de conta de água, que os comerciantes e a população estavam recebendo as contas para pagamento do consumo mensal de água. E houve aí alguns dessas contas chegaram com valores assim muito aproximado. Por exemplo, a pessoa consumia 2, 3 mil litros cúbicos, o valor cobrado de 8, 9 mil litros cúbicos é o mesmo valor de 2, 3 mil, a diferença mínima. Comerciantes que quase não utilizam água, pagando um consumo exagerado, valor muito alto. E em cima disso, eles comentaram na sessão passada, eu falando com o Osmar, falei: Osmar, acho que você deve fazer um requerimento. Prontamente o Osmar procurou a secretaria e está trouxe esse requerimento ontem para a sessão, foi aprovado também por unanimidade. Você já leu aí as questões dos critérios que estão sendo questionados nesse requerimento. Eu acho que é muito plausível para a gente saber as tabelas que são usadas pela Prefeitura Municipal. Nós vamos ter a tabela na mão, nós vamos informar a população e vamos ver se houve algum erro nessas contas, né? Porque existia uma lei municipal isentando tanto a consumidor residencial como comercial e industrial para quem consumisse até 10 metros cúbicos de água, né? E aí o prefeito atual ele mudou a lei e ele excluiu dessa lista as cobranças comercial e industrial. Então, só quem consome até 10 metros cúbicos residencial, esse até 10 metros cúbicos não paga, ele é isento. Mas o comércio e a indústria passou a pagar pelo qualquer consumo de água. Os vereadores Osmar e o vereador Osmar e o vereador Fabião, eles foram muito questionados, começaram a receber bastante conta de água, com valores discrepantes uma da outra, né? Então, eu acho que foi muito interessante esse requerimento. Esse requerimento vai trazer como a prefeitura faz a cobrança, qual que é a tabela que a prefeitura usa para fazer essa cobrança de água dos munícipes e das indústrias e do comércio. E tendo acesso a essa planilha, nós vamos ver se a prefeitura, se houve algum erro, se ela está cobrando algum valor fora do que consta nas planilhas, nessas contas, e também se for realmente as planilhas as contas estiverem de acordo com a planilha, eu acho que alguma coisa tem que ser mudada, né? Nós não temos poder para mudar, mas nós podemos fazer um ofício, encaminhar ao prefeito de posse desse requerimento. Então, a hora que chegar esse requerimento na Câmara for respondido, a gente espera que venha completo, né? Nós vamos ver se as contas estão corretas, e se houver alguma divergência, nós vamos questionar o Executivo para que possa fazer alguma alteração. As contas que eu vi, algumas os valores são muito discrepantes uma da outra, porque valores iguais com uma diferença muito grande do consumo. Aldo, sobre o projeto de lei 18/2020, de autoria do Poder Executivo, esse projeto teve pedido de vistas. Até você, me recordo bem, você disse na sessão passada, quando o vereador Rodrigo pediu vistas, que se o projeto ficasse da maneira como estava, você votaria contra, porque a prefeitura não teria aquele diálogo, não teria tido um diálogo para explicar a respeito do projeto. O projeto ele abre um crédito adicional suplementar de R$ 91 mil, sendo R$ 73 mil para realizar despesas com recursos do Programa de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Fundo Nacional de Assistência Social, visando atividades relacionadas à assistência direta, e R$ 18 mil para realizar despesas com recursos do programa Sorria São Paulo,
objetivando atividades relacionadas à assistência direta em saúde bucal de atenção básica individual. Queria que você falasse, antes do pedido de vistas, você falou que votaria contra, né? Depois houve o pedido de vistas, houve uma explicação, houve esse diálogo, porque o projeto acabou sendo aprovado ontem. Sim. Na verdade, quando o projeto chegou na Câmara e foi para votação, nós passou pelas comissões, nós encaminhamos para votação, demos parecer favorável a que fosse a votação. Mas, de imediato, a Prefeitura mandou na Câmara Municipal 2 representantes, um para falar a respeito dos 18 mil para saúde bucal e outro para falar dos 73 mil destinados à assistência social. De cara, eu já falei, esse tipo de projeto, quando vir, tem que vir separado. Por quê? Era consenso entre os vereadores, esses 18 mil da questão da atenção da saúde bucal, da atenção básica, isso a gente já tinha consciência que iria aprovar, esses 18 mil, porque é um dinheiro destinado à questão da odontologia e se faz necessário. Os outros 73 mil, no primeiro momento, e eu falei que votaria contra se não houvesse uma explicação e a destinação desse dinheiro, e o vereador Rodrigo, que é ligado ao prefeito municipal, ele resolveu pedir vista, né, do projeto, para que, se fosse votação, poderia ser rejeitado. Me ligou a secretária, a Sônia Linguanotto, ela me ligou para mim, que fala que queria explicar a respeito do projeto, como é destinado esse valor no social. Eu falei para ela falar com o vereador presidente Rafinha para agendar uma reunião. Ela ligou na Câmara, agendou, me ligaram da Câmara, nós tivemos uma reunião com o pessoal do Departamento de Assistência Social da Prefeitura, vieram além da Sônia mais 2 assistentes sociais. E o que acontece? Esse valor é destinado para formação, é um atendimento que vem um recurso do governo federal e esse recurso tem que ser destinado à área social. Então é para questão de vínculo, pessoas idosas, vulnerabilidade social, e esse dinheiro é destinado para isso. Eu questionei por que há necessidade de se contratar uma empresa de fora. Na verdade, foi feita uma licitação alguns anos atrás e esse tipo de projeto dá direito da licitação ser renovada. Se eu não me engano, eu não tenho certeza se é por 4 anos, eu não me recordo dessa data. Mas a assistente social foi na Câmara, explicou o projeto, aonde é destinado esse dinheiro, e eu aceitei as explicações dela. Em que pese eu questionei o valor, porque eu acho um valor de R$ 10.500, mesmo essa pessoa que vem de fora de uma empresa, que dá todas as dicas, como deve ser feito esse trabalho na assistente social, eu questionei o valor, ontem mesmo votando o projeto, eu falei que votaria o projeto, até porque nós estamos a 6 meses do final da administração. Eu acho que não seria conveniente você perder o recurso ou deixar de investir na área social. Mas deixei claro que acho que deveria fazer uma nova licitação. Nós estamos vivendo um momento de pandemia, é R$ 10.500 por mês. Eu acho que se fizer uma licitação, você vai conseguir talvez uma empresa com custo menor e você vai economizar para o município. Mas na questão do trabalho que é feito, eu votei a favor, por isso votei a favor do projeto, colocando que, na minha opinião, deveria ser feita uma nova licitação em vez de se prorrogar o contrato, porque na tua licitação você talvez consiga um preço melhor pelo mesmo serviço. Mas votei depois favorável ao projeto, 73 mil para assistente social e 18 mil para saúde bucal. Muito bem, Aldo, nós também observamos que ontem a sessão, um dos assuntos mais debatidos foi a questão da pandemia, a questão do número, do salto, né, que houve na questão do número de casos confirmados de coronavírus em José Bonifácio. Na sexta-feira eram 18 casos confirmados, ontem já saltou para 28. Tivemos então acesso a um vídeo da Vera Minto, que é a representante da vigilância, ela explicando que nesses 10 casos, 7 são da mesma família, uma família que fez uma confraternização e havia aí uma pessoa, né, que tinha vindo de fora, enfim. São 7 pessoas da mesma família nesses 10 casos a mais que tem no boletim epidemiológico. Mas não deixa de ser um salto, né, que nos assusta um pouco. Só que também a gente observa que as pessoas acharam que o fato de ter flexibilizado a questão do comércio, a questão do isolamento, eles acharam que o vírus também flexibilizou, né? Porque está todo mundo indo para a rua, todo mundo indo em bar, todo mundo se aglomerando nas praças, nas lojas, enfim. E você falou bastante sobre esse assunto ontem. Parece que as pessoas ainda não tomaram consciência. É a minha visão,
As pessoas acham que tá tudo em queda, tudo em curva descendente, e não está. Nós vamos chegar ainda no pior, ainda não chegou no interior de São Paulo ainda. É verdade, Marco. E como a gente, iniciando, eu gostaria de dizer o seguinte, os países, a gente tem visto, os países que estão conseguindo quase erradicar a Covid ou manter um nível assim, muito pequeno de casos, o que aconteceu nesses países? Esses países se prepararam, que infelizmente o nosso país eu acho que falhou muito, independente de governador, de presidente, eu acho que houve muitas falhas, porque o que acontece? Nós estamos aí, a pandemia praticamente 90 dias, né? Começou, quando foi isolamento do comércio, lá para dia 15 de março, 20 de março. Nós vamos completar 90 dias. Nós não temos teste suficiente. O que os outros países fizeram? Uma quantidade enorme de testes, né? Isolando as pessoas que tinham problema, você está com Covid, você vai ficar em casa. Então, com esse monte de teste, conseguiu chegar a quase zero nos países que estão flexibilizando quase tudo. Achatou, né? A curva. Achatou a curva, não tem quase casos nesses países que fizeram isso. Mas nós não temos esses testes. Infelizmente, o Brasil, nós estamos a Deus dará. Faz 90 dias que nós estamos em pandemia. Se você quiser fazer um exame particular, fica em torno de 300 e pouco, R$400 um exame. R$390. Né? Como é que vai fazer um exame num valor desse? Então não temos. Então o que é? Você tem que fazer o isolamento social. Fizemos isolamento, mas começou muito cedo o isolamento, ou começou... É questão da área científica, área médica que determina isso, a gente tem que aceitar. Mas enfim, nós estamos aqui na nossa região, e é fato, nós vimos o depoimento do Dr. Jorge Fares, que é diretor da Funfarm, sim, preocupadíssimo. Nós não estamos no pico. Não. Nós podemos ainda ter você vê, Votuporanga tinha 10 leitos de UTI. O prefeito, e eu acho que tem que se flexibilizar o comércio, mas aí entra a questão da população colaborar. Comerciante e população. Votuporanga tinha 10 leitos de UTI, lotou, está vindo para Rio Preto, já tem gente internada de Votuporanga na UTI em Rio Preto. Né? Os pacientes daqui, José Bonifácio, de uma semana para cá, pega os casos. Nós tínhamos lá 8, 10, 12 casos, hoje está em mais de 28 foi a última, né? Hoje sim. Eu nem vi. Então, gente, nós estamos... Vai falando que eu vou ver aqui. Ó. Nós estamos entrando, infelizmente, no pico do coronavírus na nossa região. O governador flexibilizou algumas áreas do comércio. Então, o que nós temos que fazer? Qual é a nossa parte? O que nós temos que fazer? É lembrar, você vai sair na rua, saia só o necessário. Se você vai sair, se precisar, vai só você ou vai alguém da família. Nós estamos numa crise mundial da pandemia do coronavírus. A região nossa, infelizmente, os números não mentem. A região nossa... Aumentou, viu? Aumentou. Aí. Depois eu vou passar os números. A região nossa, nós estamos chegando, talvez ainda estamos chegando no pico do que pode vir por aí. Mas já flexibilizou algumas áreas do comércio. Então, sair na rua só o necessário. Você vai na rua, você tem que ir de máscara. Você está com vontade de tomar uma cerveja, comer um espetinho, comer alguma coisa diferente. Hoje tem o drive-thru, hoje tem o delivery. Você chega, compra, leva para sua casa. É assim que tem que funcionar. Eu saí sexta-feira do meu trabalho, era umas 6h30, 7h, e fiquei realmente, a palavra é essa, indignado. Porque você vê pessoas em número grande, sem máscara, achando que isso passou, e não passou, gente. Nós temos que ter a consciência que nós temos que fazer a nossa parte. Senão pode acontecer de nós aumentarmos drasticamente os números, e tem aumentado. O governador resolve mudar de novo o decreto, o prefeito resolve mudar o decreto. Podemos acontecer. Você já pensou se tiver que fechar comércio de novo? O comércio já está passando uma crise danada. Então tem que haver uma conscientização, e tem que ser todo mundo, não é eu. Não, se você não fizer a sua parte, não vai adiantar nada. Mas tem gente... Você vê, Marco, ontem eu comentei na câmera, tem gente acreditando, com mais de 30 mil mortos, que estão enterrando caixão vazio. Isso é papo furado, gente. O vírus está aí, o vírus existe. O que tem que fazer? Nós vamos conviver com ele por um longo tempo, infelizmente, até que exista uma vacina. Enquanto não tiver vacina, cada um tem que fazer a sua parte. Usar máscara, higienizar as mãos. Se você vê alguma coisa errada, denuncie. Tem que ter álcool em todo lugar, você tem que usar máscara. Distanciamento, se você tem que ir no banco, na fila lotérica, distanciamento de 1,5 metro do outro. Se você vai no comércio, você aguardar quem está lá dentro do distanciamento. Evitar rodinha, evitar fazer festa. Nós tivemos ontem, a prefeitura divulgou, através a funcionária da prefeitura da área da saúde, a Vera,
Ela falou, tem uma família, não sei quantos de uma família 7. só se contaminou. Por quê? 7 pessoas da 7 mesma pessoas família. numa família, parece que tem 3 internados, porque fizeram uma festa, estavam todos juntos. Eles queriam contrair o vírus? Não, mas alguém estava com o vírus e passou para todo mundo. E tem 3 da mesma família internado, mais de 7, 8 da família contaminado. Então vai da responsabilidade de cada um. Comerciantes, população, se nós que queremos comércio aberto, nós temos que entender as leis, respeitar as leis e cada um ser um agente, cada um ser uma pessoa que vai levar a falar para o outro, ó, use máscara, não faça aglomeração, vamos respeitar a lei. A coisa é séria, a coisa é grave e nós temos que ter cuidado, porque senão todo mundo pode ser prejudicado. Bom, né? deixa eu passar os dados aqui então. O boletim epidemiológico de hoje, 11 horas e 15 minutos da Secretaria de Saúde. São 157 notificações, 31 casos confirmados, eram 28 ontem, 31 casos confirmados, 8 suspeitos, 118 descartados. Entre os 31 confirmados, 16 são considerados curados pela Secretaria de Saúde, 9 estão em isolamento domiciliar e 5 estão internados, além de um óbito que a Prefeitura já contabilizou daquela idosa. Então, são 31, 3 a mais Você em um vê, dia. você pegar, parece que é pouco, né? Mas dá mais de 10%. Sim. Dá mais de 10% de ontem para De hoje. ontem Da pra semana hoje. passada para cá foi um número astronômico comparado aos percentuais. Sim, 18, 28, 31. Então, quer dizer, nós Agora, você tem 157 notificações, quer dizer, você tem exames para aguardar, você tem exames para chegar. E outra, nós estamos ainda com uma quantidade irrisória de exames, muito pouco, né? Muito pouco exame. Então, vamos fazer a nossa parte, vamos ficar em casa. Você tem que sair, você sai rapidinho, faz o que você tem que fazer, use máscara, não fique em aglomeração, não é hora de festa, você fica com a sua família. Vamos ter consciência, gente. E olha que eu sempre fui na Câmara, nós na Câmara Municipal fizemos uma comissão, né, Marcos? Sim. Para questionar o prefeito, nós nunca fomos atendidos pelo prefeito, mas nós somos na associação comercial, nós mandamos ofício para o prefeito pedindo para viabilizar a flexibilização do comércio. Infelizmente, ele nunca nos ouviu, mas nós fizemos um trabalho muito sério, a Câmara fez, para tentar flexibilizar. Hoje o comércio está devagarinho abrindo o comércio, mas, gente, nós temos que fazer a nossa parte. Acho que o comerciante também ele tem que estar muito consciente do que está acontecendo, porque se houver aglomeração, se os casos começarem a aumentar demais, muita aglomeração, o que vai se fazer? Vai se retroagir, nós vamos ter que voltar e pode acontecer de ter que fechar comércio de novo. E nós não queremos isso. O que está acontecendo né? nos finais de semana é um absurdo, né? Não pode. É um Diz absurdo. que, inclusive, absurdo. aquelas famosas reuniões que o pessoal faz de madrugada aí, eu não sei como é que é o nome, Sim, hebreu, eu não sei o que é lá, diz que teve um bairro aí que O Serginho sabe, Serginho? Uns nomes, muito. Diz que tinha mais de 300 pessoas. O Serginho vai falar pra gente depois como é que chama. Mais de 300 pessoas. Não, mas você não precisa não. É Passa ali naqueles lugares ali que vende espetinho, vende cerveja. Gente, é 50, 60 pessoas se abraçando. O comerciante, ele precisa sem vender. máscara. O comerciante, e olha, eu vi, o comerciante está colocando fita, aquelas fitas para a pessoa não encostar, está colocando. Não está adiantando Ele muito. tem que vender, ele está lá fazendo a parte dele. Eu não critico o comerciante, eu critico parte da população que não estão respeitando a lei, e isso pode ser muito grave para todos nós e pode trazer prejuízo para a própria cidade, porque se a coisa estourar os números aí, o governador, o prefeito pode resolver fechar o comércio e vai ser muito pior. Então vamos fazer a nossa parte, gente. Muito bem, deixa eu aproveitar então que eu estou aqui com os boletins epidemiológicos. Vamos falar da dengue então, vereador. São deixa eu ver aqui, dados atualizados até 5 de junho de 2020. São 198 notificações, 64 casos confirmados, 6 aguardando o resultado, 128 descartados. Da dengue até que está equilibrado, mas você vê, são 64 casos, né? Já aumentou bem, porque a questão aí, eu acredito que uns 30 dias atrás, 40, estava em número de 25, 30 casos, praticamente dobrou, né? A gente tem visto também muitas pessoas reclamando muito, inclusive a dona Maria, que mora ali na rua do estádio, uma pessoa muito amiga minha, não sei se ela está ouvindo, Aldo, mas está uma infestação de pernilongo danada. Aldo, só para rapidinho, o ano passado, que a prefeitura colocou aqui, 5 de junho de 2019 eram 960 casos. Então foi feito um bom trabalho, a gente tem que dar os parabéns na questão Caiu para 64, saúde, né? Que houve um bom trabalho de contenção, de limpeza,
das beiras dos córregos, para evitar acúmulo de água, a conscientização da população. Isso aí só está acontecendo, além do bom trabalho que foi realizado, porque a população se conscientizou. Isso. E evitou de acúmulo de água na sua casa. Nós fizemos um bom trabalho, gente, na questão da dengue. Hoje, os casos em vista das cidades da região são mínimos. Nós não tivemos, se eu não me engano, nenhum óbito aqui por dengue esse ano. Eu posso estar enganado. Cortei, desculpa, você estava falando da Dona Maria lá? Ela estava reclamando. Ela estava reclamando a questão dos pernilongos. E nós temos visto mesmo muito pernilongo na cidade. E os pernilongos, se ele for do criador da dengue, ele transmite a dengue. Então nós temos que fazer a nossa parte, mas eu acho que foi feito um bom trabalho. A população correspondeu a tudo que foi pedido e fez um trabalho bom junto com o executivo, com a prefeitura, proporcionou que tivéssemos poucos casos de dengue. Nós temos que fazer isso com a Covid, né? O que nós temos, não existe vacina, gente. Não existe, e só quando existir a vacina que nós vamos poder tomar a vacina e ficar imune ao problema. Enquanto isso, nós temos que cuidar. Mais de 30 mil mortos, mais não sei quantos mil infectados no país. Quase 40 mil mortos. Quase 40 mil mortos. Infelizmente, 1.200. E uma situação, né, Marco? Quando isso se os dados do Ministério da Saúde estiverem corretos também, né? E ontem... Porque já tem uma dúvida de que os dados estão sendo maquiados. Eu acho que isso aí o governo está fazendo, inclusive está tendo um descrédito a nível internacional. Exatamente. O Brasil está sendo muito criticado porque está, não manipulando, mas querendo diminuir os números de casos. Eu acho que isso aí não é questão. A questão é haver a prevenção, é o governo mostrar o que está fazendo. Nessa área, eu acho que deveria ter um pouco mais de apoio do governo federal. Mas a questão da dengue, houve um trabalho bem feito. Da Covid agora, enquanto não tiver a vacina, tem mais de 100 tipos de vacina sendo testado por todos os laboratórios do mundo inteiro. Mas talvez isso só chegue no começo do ano. Então nós temos que fazer a nossa parte, conscientizar, conversar com os filhos, conversar com o adolescente. Se não fizer, nós podemos pagar um preço muito caro por isso. Já estamos pagando, né? Porque são mais de 40 mil mortes. Uma coisa que eu ia dizer, como é que a coisa, às vezes, a gente vai se acostumando com o problema. É verdade. Quando eu escutava na televisão falar aí, a Itália teve 600 mortos, 700 mortos, 800 mortos, em que pese nós sabemos que a população do Brasil é muito maior que a Itália, mas quando a gente escutava falar da Itália, 700, 800 mortos, eu ficava indignado em casa, falava, meu Deus, como é que pode isso, né? Agora nós estamos tendo no Brasil 1.200, 1.300 mortes... Por dia. Por dia. E a gente parece que acostumou com esses números e tem pessoas que não estão vendo o tamanho do problema. Então isso tem que ser olhado, gente. E não mata só idoso, não, mata pessoas novas. Tem um prefeito de uma cidade que eu não me lembro o que eu recordo agora, está internado na UTI. Santo Antônio do Aracanguá. Santo Antônio do Aracanguá, o prefeito tem 30 e poucos anos, está internado na UTI. 39 anos. Né? Então, aquele negócio de falar que não pega político também é para furado. Né? Nós já vimos vários casos. O prefeito de São Bernardo, que era deputado. Teve internado. Orlando Morando. Deu uma declaração chorando do que ele passou. Então, a coisa é grave, gente. Vamos fazer a nossa parte. A nossa parte é fazer a nossa parte e conscientizar outras pessoas para que façam também. Aldo, muito obrigado pela sua presença, obrigado pela sua participação. Espero entrevistá-lo outras vezes, é sempre muito prazeroso te ouvir e a gente vai aprender muito, a gente aprende muito aí com as suas explanações. Obrigado. Eu que agradeço, Marco, agradeço o Serginho aqui da FM, o Francisco da Câmara Municipal gravando aí, né? A gente tenta demonstrar para a população aquilo que a gente faz, né? Os pensamentos da gente, sempre colocando de forma muito clara as nossas opiniões, as nossas divergências. É por isso que existe a democracia, né? Porque na democracia você pode divergir de uma opinião, de um projeto, e tem que ser respeitado. É igual na Câmara Municipal. Acontecem as votações, a gente tem que respeitar aquilo porque é uma maioria e pela maioria se chega a um consenso. Eu quero agradecer muito a todos os ouvintes por essa 1 hora que estivemos aqui, passa muito rápido. Agradecer você também, Marco, a maneira que você trata o programa e os entrevistados. Muito obrigado, um bom dia a todos. Vamos fazer a nossa parte, depende de nós temos que todos ficarem conscientes que só o vírus está aí, não existe vacina, ficar em casa, os que puderem ficar em casa, que se tiver que sair rapidinho e voltar, e conscientizar aqueles que ainda não entenderam o tamanho do problema. Muito obrigado, um bom dia a todos, muito obrigado.
Muito bem, nós ficamos por aqui então com o programa Cidade em Pauta, o programa da Câmara Municipal de José Bonifácio. Até a próxima semana, nós nos falamos aqui na Sinal 2 FM, sempre às terças-feiras, um dia após a sessão da Câmara, que acontece toda segunda-feira, 8 horas da noite. Fiquem com Deus e até semana que vem. Até lá, tchau, tchau.